boa tarde, bom dia, boa noite, né? Qualquer boa hora que os senhores forem ver essa aula, tá? Eu lembro que lá no começo do módulo, no comecinho de tudo, né, quando nós estudamos aquela disciplina de mecânica de refrigeração e combustão, eu falei para você sobre a questão do corpo e da substância, né? Da substância você tem o ferro, você pode fazer aqui uma porta, uma janela, né? Uma estrutura de ferro, tá? Que inclusive é usada para poder fazer coluna, né? Que você coloca a estrutura de ferro no formato reto na vertical, e naquele meio você coloca o que? Você coloca concreto, né? Que é cimento, areia e pedra, né? Aquela famosa pedra brita, tá? E a partir, né, dessa substância também é formado o novo conceito de ligas metálicas, né? Que é composto basicamente de ferro e carbono, certo? E também nós vamos ver também as questões de materiais como bronze, como cobre, tá? Para que nós possamos ter uma noção maior, né? Ao meu ver, né, tecnologia de materiais para mim é a melhor matéria, melhores matérias desse curso de mecânica. Um curso bem gostoso de estudar e de compreender aí, tá? Então, vamos ler junto? Claro que vamos. Metais são elementos químicos sólidos temperaturas ambientes, né, exceto mercúrio, opaco, né, com opaco que não passa, lustrosos e quando polidos refletem a luz, além de serem bons condutores de eletricidade e calor. A maioria dos metais é forte, dúctil, maleável e em geral de alta densidade. Possuem um grande número de elétrons livres, ou seja, estes elétrons não são ligados a nenhum átomo em particular. Muitas das propriedades dos metais estão diretamente ligadas a estes elétrons. Metais são os materiais estruturais primários de toda a tecnologia e incluem um grande número de ligas ferrosas, por exemplo, ferro fundido, aço, carbono, liga de aço, etc. Certo? Então, nós estudamos a questão que o metais tem as suas propriedades, tá? Suas propriedades, o que você pode fazer, né? De acordo com a substância, né? De colocar o que? Numa obra, né? É como se fosse a matéria-prima, tá? Em outras palavras. Nós temos a questão das ligas metálicas, né? Que a importância são raros, são metais empregados e puros, né? Ele não tem nenhum tipo de mistura, ele não tem nenhum tipo de tratamento térmico, né, como nós estudamos na aula passada, né, de recozimento, têmpera, recolhimento e por aí vai, né? E o cobre tem a larga aplicação em estado de alto teor de pureza, né, especialmente com condutor elétrico. O cobre geralmente é utilizado em parte elétrica, né? Geralmente não, é utilizado quando você descasca aquele plástico, você precisa o quê? Encaixar naqueles terminais, né? Naqueles terminais onde você desparafusa e você para poder dissipar. O que faz dissipar energia justamente é o cobre, né? Também era utilizada a questão do alumínio, né? Mas o alumínio, ele não, por causa da sua queda de luz, inclusive também, né? Sim, não queda de luz, alta dissipação e também do alto custo, né? O cobre é mais barato e mais tranquilo, né? O alumínio e o ferro pode ser usado em estado praticamente puro, no entanto, a grande maioria dos metais são empregados em forma de misturas, né? Que é chamada de ligas metálicas. Quando você mistura os materiais, forma o quê? Uma liga. As ligas são produtos metálicos obtidos, geralmente, pela solidificação de dois ou mais metais misturados no estado líquido. Às vezes são usados não metais, como é o caso do carbono, que do lado do ferro é substância essencial em qualquer tipo de aço. Os aços contêm 0,5 a 1,7 de carbono. Você coloca uma pequena porcentagem dentro desse material. Por que as ligas são empregadas, né? Com exceção da densidade do cobre, geralmente depende dos metais misturados para se obter uma liga. As demais propriedades podem ser muito diferentes dos demais componentes dela. Mesmo assim, podemos encontrar cores surpreendentes em alguns casos. Assim, o latão é amarelo, apesar de formado de cobre, né? Essa é uma liga mistura, é formado cobre e carbono, né? O latão, vocês conhecem. E tem a questão do alumínio. Metal abundante na crosta terrestre atingindo um total estimado em 7,5% de sua composição, né? Não se encontra em estado livre, mas formando inúmeros compostos geralmente contendo oxigênio. O principal minério de alumínio é o bauxita, cujo nome deriva da cidade de Baus, na França.
onde foi usado pela primeira vez. A composição das bauxitas varia de acordo com o estado de hidratação, sendo mais comum aquela com que é alumínio. Aí você tem aqui o óxido de alumínio, tá? A L2O3. Está as duas moléculas de água, geologicamente, né? É o produto da alteração do silicato de alumínio com perda da sílica em seguida de hidratação, né? De como é que é feito esse tratamento, né? Não é aquele tratamento térmico que nós estamos acostumados a lidar, mas não, é um outro tipo de processo para você formar a liga metálica, como alta fusão e alto forno, né? Que são mais conhecidos. Tá? Igual quando você vai soldar, né? Você vai unir, você utiliza muito TIG e eletrodo revestido. Você vê a questão do bronze. O bronze, nome genérico das ligas que sim entram, né? Que entram como principais constituintes do cobre e o estânio, segundo alguns historiadores, é a liga mais antiga do que se tem conhecimento, tá? Dá um pouquinho meio juntinho aqui, mas se tem conhecimento, devendo ter sido descoberta nos tempos pré-históricos, né? Lá atrás, né? Do Paleolítico, Neolítico, lá atrás, quando se faziam fusões de minério, ou seja, ele unia, que continha cobre e estânio, né? A liga, uma vez constituída, oferece algumas vantagens sobre suas propriedades físicas e mecânicas sobre o cobre puro, com maior fusibilidade, que permite a sua extensa utilização em moldagens, geralmente duras e muito tenazes, certo? E uma coisa importante, né, quando nós vamos fazer o nosso estudo, é sempre encontrarmos palavras, né, que nós não entendemos, né? Qual a saída para poder construir a frase, o entendimento da frase? De você procurar o significado delas, né? Você procura o significado delas e está tudo certo. E nós temos o cobre, né? O cobre é muito utilizado para instalação elétrica, né? Quer dizer, é utilizado, né? E a produção industrial do metal, conforme a natureza do minério, é feita em geral pelo seguinte processo: o cobre nativo é esmagado, tá? Encontrado na natureza, concentrado pela lavagem com água, fundido e moldado em barras. E o óxido de carbonato são fundidos com carvão reduzido ou sulfetos, que sofrem tratamento mais complexo, que consiste, em resumo, obter-se por fundição, né, de material sulfeto cuproso, sulfeto ferroso e sílica, que é tratado no conversor, onde se adiciona cal, forçando-se a passagem de ar pela massa fundida. Os produtos obtidos são cobre bruto, escória de silicato de cálcio e ferro e dióxido de enxofre, que se desprende, né? O refino é feito por processo eletrolítico, obtendo-se ainda lama de anoro por tratamento adequado, ouro e a prata. Nós temos a questão do chumbo, né? A natureza ocasionalmente encontrado livre em pequenas quantidades. Seus compostos minerais são numerosos: a galena, sulfeto de chumbo e cerosita, carbonato de chumbo. São dos mais abundantes que tem encontrado aplicação industrial. Em virtude da facilidade com que pode ser trabalhado, cortado, dobrado, soldado, pela resistência química, que apresenta o ataque pelos ácidos e pela água, que tem sido largamente empregado na fabricação de utensílios para várias aplicações, tais como encanamento para gás, né, para água reduzida, folhas finas servem para cobrir telhados para calhas, né, geralmente para poder fazer encanamento para água, né, e para gás, para poder justamente não ter escapatória, geralmente é utilizado com cola, né, e também para aplicação também de medicinas alternativas, né, para tratamento de câncer, né, quando você vai fazer uma radiação, parece que tem que ser de chumbo para a radiação não passar, né. E no revestimento de equipamentos industriais com a finalidade de proteger contra os ataques de ácido como isolante, utilizando os condutores elétricos e largamente, né, usado na fabricação de placas para acumuladores de automóveis e outros veículos, também utilizado em automóveis, ônibus, tratores, todo tipo aí, né? É a questão da questão do material. Quando vocês fizerem o exercício sobre isso aí, resuma, coloca a palavra de vocês, né? Leia o texto durante a aula ou no intervalo da aula, chega para mim, pode ser no privado, que nós vamos conversando. O interessante da aprendizagem é de você debater com naturalidade, né? Como se estivesse vendo um jogo de futebol, seja qual for o time, tá? Você conversar sobre aquilo, é isso o conhecimento, né? O conhecimento não é você saber redigir, não. De acordo com a sua visão de mundo que você vai aprendendo.